Como organizar bem o seu tempo? Muitas pessoas têm muita dificuldade quando fala em organizar bem o seu tempo ou o seu dia. O dia tem 24 horas, mas e se tivesse 30? Será que isso resolveria seu problema? Mas surge uma pergunta muito interessante. Se o dia tivesse mais horas, será que ainda assim você conseguiria aproveitar muito bem esse tempo? Muitas vezes, o nosso tempo precioso, ele só depende apenas da nossa organização para que ele seja usado da melhor forma possível. Nesse vídeo eu vou dar 9 dicas para você ser bem-sucedido aí e conseguir organizar o seu tempo da melhor maneira possível. A primeira dica é a seguinte: horários bem definidos. Isso é muito importante para que você venha a ter um equilíbrio sobre tudo que você vai fazer durante o seu dia, durante a sua semana ou o seu mês. Quando as pessoas estabelecem horários, elas tentam cumprir ao máximo aquele horário que foi estipulado. Por exemplo, digamos que você colocou como meta às 7 horas se acordar, às 7h30 tomar o seu café, às 8 horas se arrumar, às 8h30 sair de casa, às 8h40 ir fazendo demais atividades. Você estabeleceu períodos de meia em meia hora. Mas digamos que seja em uma hora, 7 horas um ponto, 8 horas outro, 9 horas outro. Após que você for cumprindo cada etapa dessas horas, você vai ver o quanto de coisa que você fez e que você aproveitou muito bem a hora. Ou seja, aquele período que passou, você não ficou pensando e talvez raciocinando, pensando: o que é que eu vou fazer hoje? Será que hoje é o dia de eu pagar aquela conta? Será que eu preciso ir mesmo no centro comprar algo? Você não se questiona, porque os seus horários já estão bem definidos e você já sabe o que fazer em determinado horário. A segunda dica é a seguinte: mantenha o ambiente bem organizado. Isso é muito importante porque também contribui muito para seu tempo. Por exemplo, se você tem no seu quarto, né, ali um local de estudo, o que tal deixar esse local já bem organizado, limpo, para que quando você for usar esse ambiente, ele já esteja preparado para só você usar? Porque, por exemplo, pense aí, imagine que o ambiente ele esteja todo sujo, cheio de livros, cheio de revistas, sem cadeira. Quando você for ter o seu tempo de estudo, só aquele tempo que você vai ter antes de organizar aquele espaço de estudo, já vai ser um tempo a menos que você vai ter de estudo. Então, não faça isso. Organize bem o seu ambiente. E não só o seu quarto, o local ali onde você estuda, mas também o local, seu local de trabalho. Tente manter o seu local de trabalho sempre bem organizado. Isso fala muito bem sobre você. E também a sua casa. Mantenha a sua casa sempre bem organizada, limpa, para que o seu tempo ele seja melhor aproveitado e ele acaba sendo assim mais estendido. Não que ele vai aumentar em horas, mas sim você vai ter mais oportunidades de estar fazendo outras atividades que você gastaria tempo com aquela que você já fez antes. A terceira dica é a seguinte: diminua suas distrações. Tem muitas pessoas, por exemplo, que na hora do estudo ou na hora de fazer alguma leitura, elas se concentram muito, por exemplo, só em uma coisa, né? Só naquela leitura, naquele estudo. Mas tem pessoas que infelizmente não conseguem fazer isso e deixam o aparelho ao lado. E assim que chega a notificação, a pessoa já fica atento ao que foi falado. Se quem manda a mensagem, o que está escrito na mensagem. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai entrar no aplicativo, vai ver as mensagens, vai entrar em outro aplicativo e vai gastar aquele tempo dela de estudo, de trabalho, vendo notificações. Então, se desfaça dessas distrações. Se você puder, deixe o seu celular no volume, né, mínimo, no silencioso. Ou se você também puder, coloque no modo avião. Se você tem algum animal que também possa tirar a sua distração, um gato, um cachorro, um passarinho, tente fazer, né, as suas atividades, tente estar em um ambiente onde esses animais não estejam, porque, pessoal, isso tira a concentração da gente. Eu, por exemplo, tenho esses animais, eu tenho um gato, um cachorro, e se eu deixar, um faz uma brincadeira, o outro late, o outro mia, o outro quer fazer uma brincadeira, o outro quer vir para cima do meu caderno, então acaba tirando a minha atenção. Então, é importante que você venha tirar o máximo da sua concentração ali, as coisas que tiram a sua concentração, para que aquele tempo ele seja maior aproveitado. Ele seja maior, assim, né, usado por você.
A quarta dica é a seguinte: tenha e defina prioridades. Muitas pessoas, por exemplo, já falam o seguinte, ó: amanhã eu vou ter que ir no banco para resolver aquele documento. Eu não posso deixar para outro dia. Isso é uma prioridade que aquela pessoa definiu. Ela sabe que no outro dia ela vai precisar, independente do que aconteça, ela vai ter que ir no banco para resolver aquele assunto. Então, estabeleça também prioridades no seu dia a dia. Por exemplo, se você quer ter um hábito de alimentação mais saudável, estabeleça isso. Coloque lá no papel você ter alimentações, né, mais saudáveis. Por exemplo, se você quer fazer algum exercício físico, coloque lá a quantidade de tempo que você vai gastar, quando você vai fazer isso, se vai ser à tarde, à noite ou de manhã. Estabeleça e tenha prioridades. Essas prioridades, elas podem ser de grande importância e também elas podem ser aquelas, né, mais assim, como eu posso usar uma expressão, mais simples. Ou seja, aquelas prioridades que são prioridades, mas que ao mesmo tempo, se você não fizer, elas não vão tirar algo da sua vida, algo negativo. Elas vão apenas, né, deixar de agregar ali algum valor a você, mas que vai, né, também livrar você de um tempo extra, um tempo que você poderia estar gastando com outras atividades mais importantes. A quinta dica é a seguinte: faça anotações. Até parece um pouco, né, com os outros pontos que eu falei, mas isso é muito importante, você fazer anotações. Então, use, por exemplo, um caderno, uma folha de caderno, ou, por exemplo, algum aplicativo no seu celular, no seu tablet. Faça anotações de tudo que você tem que fazer naquele dia, no dia seguinte, ou uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, um ano. Tem pessoas que gostam de fazer uma programação completa. E ao passo que elas vão se lembrando, elas vão colocando mais informações. Então, faça anotações. Quanto mais anotações você fizer, melhor. E uma dica interessante é o seguinte, ó. Se você, por exemplo, tiver algo muito importante para fazer, o que acha de você fazer aquela anotação e colocar, por exemplo, no post-it, ou você fazer ele fazer e passar o marcador vermelho para você saber que ali é algo importante, você não pode esquecer, para que aquilo ali ele esteja bem definido no seu dia a dia, tá certo? Então, essa aí foi mais uma dica, fazer anotações. A sexta dica é a seguinte: use recursos tecnológicos. Hoje, por exemplo, tem alguns celulares, né, que tem a opção de você colocar um despertador e onde ele vai falar o que você tem que fazer naquela hora. Por exemplo, 7h30, hora de tomar o remédio. Ou 4h10, hora de você ir para a academia. Então, use essas tecnologias. Use também essas tecnologias também em prol de você ter mais educação, você ter mais compromisso no seu tempo. Por exemplo, tem recursos que você tem como habilitar para você bloquear, por exemplo, o celular durante um tempo e você só pode usar aquele celular, aquele aplicativo ou aquele recurso só depois daquele tempo terminar. E esse tempo é o seu tempo de estudo, é o tempo que você vai desenvolver a sua tarefa. Então, use esses recursos tecnológicos a seu favor. Os recursos tecnológicos, eles podem nos ajudar muito, mas também se eles não são usados ali com equilíbrio, com controle, eles podem acabar tirando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo, tempo precioso que se você parasse um pouco e pensasse, esse tempo que você perdeu mexendo nas redes sociais, mexendo no celular, vendo coisas que não vai agregar valor nenhum para a sua vida, você poderia estar usando para outras coisas mais importantes. A sétima coisa é a seguinte: faça pausas. Isso é muito importante para que você venha a fazer uma autoanálise sobre tudo que você já fez. Por exemplo, digamos que você faça uma pausa ao meio-dia. Você vai parar tudo que você está fazendo e você vai pensar em tudo que foi que você fez desde quando você se levantou até aquele horário das meio-dia. Você vai pensar: eu já fiz tal tarefa, cumpri como eu queria, fiz tal coisa, trabalhei, estudei. Quais foram os objetivos que você conseguiu alcançar? E você vai trabalhar de acordo com aquilo. Se você não conseguiu cumprir tudo, será que aquilo que você colocou, ele está fora do seu limite? Será que você precisa reduzir algumas coisas, tirar algumas coisas? Ou, por exemplo, será que o que você fez dá para você implementar mais coisas no seu tempo, na sua vida ali? Então, fazer essas pausas vai fazer não apenas você conseguir, né, ver o que você já fez, mas também o que você não fez e o que você pode estar melhorando aí para estar deixando o seu dia mais proveitoso possível.
A oitava dica é a seguinte: cumpra uma obrigação de cada vez. Se você estipulou 10 coisas para fazer durante aquele dia, não pense o seguinte, ó, eu vou fazer logo 5 de vez ou 3 de vez, que aí eu vou acelerando e eu ganho mais tempo. Sabe por quê? Esse tempo que você vai se dedicar tentando fazer tudo isso em apenas um tempo só, você pode até conseguir fazer, mas não vai ficar uma coisa bem feita. Você não vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo, porque o tempo que você dispensou naquela atividade depois, ela vai ser meio que inválida. É como, por exemplo, uma leitura. Se você para ler, é muito importante que você pare para ler, por exemplo. Você quer ler 20 minutos. Você lê 10, medite 10. Pare e reflita no que você leu, no que você estudou. Se não, aqueles 20 minutos que você estudou, você está de parabéns, conseguiu estudar 20 minutos. Mas na sua mente, no seu coração, você não conseguiu aproveitar nada. Nada entrou na sua mente, você não consegue fazer uma prova, você não consegue explicar para outra pessoa. Você não entendeu, você leu por ler. Então, é muito importante que você venha fazer realmente cada tarefa no seu tempo, respeitando a sua importância e respeitando também o seu tempo, o tempo do seu corpo. Tem pessoas que conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, tem pessoas que conseguem lavar roupa e fazer comida ao mesmo tempo. Isso é fato, tem pessoas que realmente são assim. Minha mãe, por exemplo, é assim, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo fica muito bom, que ela consegue aproveitar realmente bem o tempo dela. Mas não é tudo que ela vai fazer dessa forma. Não é todas as tarefas que ela tem que fazer durante o dia que ela vai realmente fazer dessa forma. Ela vai fazer de forma rápida, ou, por exemplo, de forma que vai aproveitar melhor o tempo. Ela vai dosar bem o que ela vai fazer para que ela possa escolher melhor como ela vai aproveitar o tempo dela. E isso acontece também com você. Mas, claro, se você é uma pessoa que consegue fazer várias atividades, né? Ou, por exemplo, 2 ou 3 atividades em um tempo bom, ali em um tempo só, você está de parabéns. Isso é ótimo para você. Por quê? Porque você vai ter mais tempo livre para tirar um tempinho para você descansar, para você ter um lazer melhor, para você fazer outras obrigações. Então, se você consegue, né, desempenhar várias atividades ao mesmo tempo, você está de parabéns. Mas se por acaso isso não acontece com você, se você tem dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo e tirar pleno proveito delas, faça uma pausa, faça uma coisa de cada vez e saiba aproveitar melhor o seu tempo. E por último, a nona dica é a seguinte: descanse. O descanso é muito importante. A nossa mente, ela guia todo o nosso corpo. Se a nossa mente ela não estiver bem, o nosso corpo ele também não vai estar bem. Então, descanse. Beba água, se hidrate, tenha uma boa alimentação, faça exercícios físicos, tenha o seu momento de lazer, pare para você descansar, mas não aquele descanso de, por exemplo, assim, você dormir 8 horas, que é o recomendado, mas tira o tempo para você se desconectar do celular, você ali ao ficar na sua paz, você ficar tranquilo, refletindo, pensando, talvez colocando uma música que você goste e raciocinando um pouco sobre o que foi que você fez no seu dia a dia, um pouco sobre a sua vida. Então, tenha esse descanso para você. Porque você tendo esse descanso, você também vai saber como aproveitar melhor o seu tempo e você vai usar aquelas 24 horas do seu dia da melhor maneira possível. Quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você conseguiu aproveitar, o quantas coisas você conseguiu fazer e o quão bom isso foi para você, tá certo? Eu espero muito que essas dicas tenham sido valiosas para você. Coloque em prática na sua vida. Se você já faz alguma dessas dicas, você está de parabéns. Se você faz todas, excelente, continue assim. E se você ainda não faz, coloque em prática, comece a fazer. Se você não conseguir fazer todas essas dicas aqui, faça uma de cada vez. Estipule qual é melhor para você, no seu caso, tá certo? Inscreva-se aqui no canal para estar por dentro de outras informações. Também comenta aqui embaixo o que foi que você achou de interessante. Curta para que eu possa saber que você gostou desse vídeo. Também compartilhe com aquelas pessoas que você vai ter certeza que vai gostar muito de saber como é que elas podem organizar melhor o tempo delas. Tá certo? Desejo sucesso para você, um abraço e até a próxima.